pessoal, tudo bem? A gente está de novo aqui com o quadro Olhe por Onde Anda e hoje a nossa conversa é super interessante sobre a comunidade LGBT. Ao meu lado está o Ricardo e o Gabriel. O Ricardo é presidente da Câmara de Comércio LGBT Brasileira e o Gabriel é o secretário da Câmara. Então hoje a gente vai falar sobre a comunidade LGBT e a cidade. Eu vou começar essa entrevista aqui perguntando o que faz uma Câmara de Comércio? Para que serve, como funciona, porque muita gente não deve saber. Quero que você explique um pouquinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Na verdade, a proposta de uma Câmara de Comércio, né, LGBT ou não, é de gerar negócios, né, aproximar empresas de pessoas, de lugares, de poder público, empresas com empresas, enfim. A Câmara de Comércio agrega, congrega desde pessoas físicas, empresas, poder público, qualquer pessoa que tenha o objetivo de gerar negócios. Aí o recorte LGBT entra nessa história, porque, na verdade, nós queremos empresas, pessoas, governos, não especificamente que só tenham um produto específico para a população LGBT, mas que se queiram se posicionar frente a essa população LGBT. Legal. Então, resumindo, uma Câmara de Comércio quer gerar negócios, gerar emprego, renda e divisas. Legal. Então, a Câmara Brasileira, a sede é aqui em São Paulo. Gabriel, existem essas câmaras pelo mundo, é isso? Sim. A Câmara, inclusive, é parceira de algumas das mais importantes câmaras do mundo, aqui na América Latina com a Argentina e Uruguai e os Estados Unidos, já estamos fechando também com outras câmaras. A atuação é sempre conjunta, sempre parceira, e o trabalho tenta trazer o melhor comércio, a melhor atuação e quebra de preconceito no mundo como um todo. Legal. Você falou da Argentina, né? Então, a Argentina é um caso importante de um país que olha muito para essa causa, né, gente? Então, vamos falar um pouco dessa relação da comunidade LGBT e a cidade. Como é que é um destino LGBT friendly? Como é que se constrói isso? Qual a importância disso? Bom, na verdade é muito importante que a gente tenha um trabalho prévio a ser feito. Por exemplo, né, de novo a gente falando da Argentina, eles têm um trabalho efetivo. A Câmara do Comércio LGBT da Argentina, eles capitaneiam esse trabalho em parceria com o governo federal e com o governo de Buenos Aires. Eles carregam essa bandeira LGBT friendly da Argentina e de Buenos Aires pelo mundo. Eles vão pelo menos a 2 eventos internacionais por mês divulgando isso. E não só fazendo uma divulgação externa, mas preparando a Argentina e Buenos Aires para receber esse público. Né? Como é que os lugares recebem, o que é confortável, o que a gente precisa ter para receber essa população. E esse dado que eu vou dizer agora, que é da boca do ministro, por exemplo, do turismo da Argentina, numa reunião recente que nós tivemos aqui em São Paulo, 20% do turista que vai à Argentina advém da população LGBT por conta desses 10 anos de trabalho. Não só divulgação da Argentina fora de lá e internamente também, mas preparando a cidade, né, as empresas e o poder público, preparando o destino para receber essas pessoas de forma confortável. Que é muito diferente, preparar o destino é muito diferente do que simplesmente, né, Gabriel, a gente estava conversando sobre isso antes, de colocar uma bandeira numa rua ou deixar uma rua toda decorada, então isso é marketing, né? Me explica um pouco essa diferença. A questão que a gente estava falando um pouquinho antes, inclusive, envolve grandes empresas como o Google, que agora lançaram um serviço novo, que é o Google Meu Negócios, na qual o empresário pode identificar o seu estabelecimento como LGBT friendly e seguro para trans. Ou seja, a questão é uma aceitação que passa pela segurança da pessoa LGBT e pela identificação com esse público. Se você estiver com seu namorado, com a sua namorada, com seu esposo, com a sua esposa, você não será vítima de preconceito e nenhum tipo. Então o trabalho, ele envolve toda a sociedade, a educação e um respeito generalizado pela pessoa desta comunidade. E a capacitação mesmo, né, para receber, porque isso é importante. Às vezes não é preconceito, não é nada, mas a pessoa não sabe como lidar com a situação, e se ela estiver capacitada, tiver um planejamento por trás, é tudo confortável, e é isso que você... É uma cidade que recebe, que acolhe. Então, vocês falaram de Buenos Aires, né? Então eu já tive várias vezes em Buenos Aires, a gente realmente sente, experimenta isso na cidade. Agora, falando de outros exemplos pelo mundo, né? Existem vários destinos assim. Que exemplos que vocês podem dar pra gente? Bom, eu tinha começado a falar sobre isso, né? Na verdade, eu adoro bastante conhecer os destinos LGBT pelo mundo, é uma
coisa que eu sempre faço. Eu me lembro, a princípio, de Toronto, pela liberdade que Toronto fornece às famílias LGBT, pela capacidade do povo canadense de receber o diverso, o estrangeiro e o imigrante. Mas na Europa também a gente tem um movimento muito intenso de valorização desse tipo de turismo, desse tipo de aceitação e de ser o LGBT friendly, né? Na Catalunha, por exemplo, em Barcelona, a gente tem todo um trabalho que vem sendo feito, um investimento alto feito para receber bem o LGBT, não só na parte de turismo, mas também na parte de serviços, de investimentos, de negócios, de projetos de família. A gente pensa também em Inglaterra, em Londres, é um centro que recebe bastante o diverso pela cultura, pela cultura de música, pela cultura de noite, de balada. E também outros países da Europa, como Holanda e Amsterdã, a gente tem essa liberdade intensa que o holandês busca. Em tudo, em todos os tipos de ação. Bacana. E como é que aqui, como é que você enxerga, Ricardo, aqui no Brasil, essa história? A gente está caminhando para o lado certo, a Câmara está com esse trabalho aí árduo de botar esse projeto nos trilhos, né, para andar. Exatamente. Bom, São Paulo, né, tem aí a maior parada, tem toda essa história, mas é muito pontual. Claro que existe trabalho sendo feito via prefeitura, via governo do estado, via iniciativas privadas, mas eu acho que o que está faltando nesse momento é que a cidade de São Paulo se una em torno de um projeto, né, como acontece, por exemplo, vamos falar de cidade para cidade, vamos falar de Buenos Aires. Existe um projeto de pensar a cidade, né? Então, o que a Câmara está nesse momento desenvolvendo, você sabe bem disso, é um projeto para apresentar para a cidade de São Paulo, estamos aguardando aí a agenda do prefeito, para que a gente tenha um trabalho realmente forte, para que a gente não leve 10 anos para que a gente tenha esse retorno. Até pelo tamanho da cidade, por ser uma cidade cosmopolita, nós podemos ser de fato e de direito a capital LGBT da América do Sul. Né? Então nós precisamos de um trabalho isso, porque como eu falei há pouco para vocês, a história de 20% do turismo na Argentina ser LGBT, isso é muito expressivo. E a gente acredita que isso em São Paulo pode ser muito maior em termos percentuais, porque a cidade tem aí todo um apelo, né? Você já tem um movimento turístico aqui, a gente não tem praia, mas a gente tem a nossa praia pessoal, né? Diversa, a nossa praia diversa. Então, eu acho que a cidade precisa de um trabalho realmente muito forte em cima disso, para a gente correr atrás do prejuízo. Estamos perdendo muito dinheiro. Isso é trabalho para as pessoas, impostos, né? E é negócio para as empresas. E é senso de pertencimento também para a comunidade. Exatamente. Que é o que é muito importante e é por isso que tem todo esse movimento. Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação aqui de vocês. Foi uma delícia falar sobre isso. Vamos fazer esse projeto andar, gente? Vamos! Bora lá, como diz na minha terra. Lá. Vamos botar fogo na caixa d'água. É isso aí. A gente agradece o convite, uma honra estar aqui com vocês e sempre que precisar, estamos aqui. Vamos juntos fazer uma São Paulo mais diversa, né? Uma cidade LGBT friendly, de fato e de direito, porque a cidade merece. Bacana, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.